Estação Boas Novas, com Orlando César. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Eu disse aqui que as palavras que Jesus explicou nas outras parábolas é muito importante. Por exemplo, ele disse aqui que o semeador é Cristo, a semente é a palavra do reino. Concluímos isso aqui ao ler. Nós lemos todos os capítulos, não vamos ler porque não dá tempo, mas vamos para a próxima parábola. Jesus disse que o campo, lá na parábola do joio e do trigo, o campo é o mundo, né? Ele diz que o trigo são os cristãos verdadeiros, o joio são os cristãos falsos, né? Aquela árvore que está lá na parábola do grão de mostarda e do fermento, aquela árvore é o cristianismo, que hoje nós conhecemos aí, onde há os verdadeiros e os falsos, e que as aves, nós vimos também na parábola do semeador, que a ave é o inimigo, e nós vimos ali na parábola do joio e do trigo, que nas outras parábolas ali, que a ave aninhou-se nessa árvore, e nós já sabemos que a ave, se não fosse esse capítulo aqui, esses títulos, você entender facilmente que aquela mesma ave que comeu a semente que estava ao pé do caminho, que é o inimigo, é a mesma ave que está semeando nesta árvore, que é o grande cristianismo, uma das principais religiões. E no grão do grão de mostarda, a menor semente, né, Cristo veio pregar sua palavra do reino, um simples homem, carpinteiro, né, que veio pobre, se fez pobre, e começou-se com este homem, e pregou este evangelho, e esse evangelho cresceu, o cristianismo cresceu. Porém, nós sabemos que tem o trigo, tem o joio, que tem o falso, que tem o verdadeiro. Então, essas palavras que Jesus, ao explicar essas duas primeiras parábolas, fica fácil para entender as demais. Se não fosse esses títulos e número, você leria esse texto num todo, você ia perceber isso. E diz assim a palavra, Mateus 13, acompanha na tua Bíblia, Mateus 13, versículo 44 ao 58. Diz assim, no título aqui, né, colocado pelo homem, está a parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Também, então diz assim, versículo 44 do capítulo 13 de Mateus. Vamos ler, ver o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Quem é o campo? Nós vimos lá na parábola anterior. Quem é o campo? É o mundo. Então, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um tesouro escondido no campo. O campo é o mundo. Quem é o tesouro? Vamos ver? Que um homem achou e escondeu. Então, um homem achou e escondeu esse tesouro. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aqui, essa parábola do tesouro, nós devemos entender quem é o campo, é o mundo. Então, dizendo que tinha um tesouro escondido nesse mundo. Quem é esse tesouro? Aqui é que é importante a gente entender. Quem é o homem que achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo? Às vezes é muito comum a gente ver interpretações dizendo que o tesouro, né, que o tesouro é o cristianismo, né, e que nós deixamos tudo para seguir a Cristo. Agora eu pergunto, o que nós podemos deixar para seguir a Cristo? A salvação vem de nós ou vem de Deus? Como ele diz, não vem de vós, é de Deus. Então, o tesouro aqui, e quando nós lemos lá em Malaquias, que eu vou ler daqui a pouco, quando fala do dízimo, nós vamos ler lá em Malaquias 2, que ele fala que nós somos o tesouro. Por isso nós temos que ler a Bíblia num contexto. Nós somos o tesouro. Quem pagou um alto preço para nos salvar? Cristo pagou esse alto preço. Cristo pagou um alto preço. Nós somos comprados por bom preço, diz a palavra. Então aqui, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Quem é o campo? É o mundo. Nós vimos nas parábolas anteriores. O campo é o mundo. O próprio Jesus disse, o campo é o mundo. Que um homem achou e escondeu. Um homem achou. Quem é esse homem? O próprio semeador. Cristo. Cristo achou esse tesouro e escondeu. E pelo gozo dele, não foi pelo nosso. Mas pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem. Ele deixou a sua glória. Ele deixou tudo para nos salvar. Não fomos nós que deixamos alguma coisa para segui-lo. Mas ele nos amou primeiro. Ele deixou a sua glória, veio, sofreu como homem. Foi crucificado para resgatar esse tesouro. Em Malaquias vamos ver que Jesus diz que nós somos o tesouro. Aquele que crê, aquele que serve a ele, que ouve, é o tesouro dele. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Esse tesouro somos nós, que cremos em Cristo, que está escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, pelo gozo de Cristo, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue de Jesus.
Fomos comprados por bom preço. Por isso que nós precisamos ler a palavra num contexto. Então Cristo nos amou. Cristo nos amou. Cristo fez tudo por nós. Agora basta crer e seguir a Ele, a palavra do reino. É isso que está dizendo aqui essa parábola. E tanto que Jesus vai dizer aqui na sequência, ele vai dizer aos discípulos, vocês entenderam? Os discípulos passaram a entender, por quê? Porque eles começaram a ver o significado das palavras. Quando ele diz o campo, que ele já tinha explicado que o campo era o mundo. Então, essas explicações de Jesus que façam que entendamos essas parábolas aqui, que não foi explicada por Jesus. Mas já está ali, ó, se você ler o capítulo 13 todo em Mateus, se libertando desses números, lendo como um texto desses títulos que foram colocados na Bíblia, você vai entender facilmente isso. Ele vendeu tudo, vende tudo quando tem e compra aquele campo. Fomos comprados por Cristo. Versículo 45, vai falar a outra parábola. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Quem nos comprou? Cristo, pelo seu sangue. Quem é a pérola? Também às vezes a gente vê essa interpretação, a mesma interpretação, né, que a pérola do evangelho, e nós deixamos, não, aqui está dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, aqui é Cristo, o homem negociante. Ele negociou, ele nos comprou, ele é o negociante, ele veio, morreu por nós, para que fôssemos comprados por bom preço. Então, outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Boas pérolas. Jesus também, como nas parábolas anteriores, ele fala do joio e do trigo. Ele fala ali dessa comparação. Dos verdadeiros e dos falsos. Então ele busca boas pérolas. E se nós entendermos a pérola, né, quem produz a pérola é a ostra. E a pérola só é produzida se essa ostra for ferida por alguma substância, ou areia, ou uma outra substância. Com esse ferimento, essa ostra, que pertence ao reino animal, essa ostra, as suas células vão produzir uma substância chamada naca. Essa substância que vai produzir a pérola. Então a pérola só pode ser formada pelo ferimento da ostra. Então toda pérola existente, ela foi formada pelo ferimento. E assim somos nós. Todo cristão verdadeiro existe hoje por causa do ferimento de Cristo. Cristo morreu. Nada na Bíblia está à toa. Jesus foi ferido pela lança do soldado. A ostra, aqui representando Jesus, ele foi ferido. Ele foi ferido e para produzir aquilo que hoje somos. A pérola. Nós somos vistos como um tesouro de Cristo, como a pérola. Ele deixou tudo para nos comprar. É esse Deus que nos ama, que amou o pecador, que se encheu de compaixão. Leia os evangelhos. Jesus condenou as práticas farisaicas, os fariseus, mas amou o pecador e disse, vai e não peque mais. Jesus amou, encheu-se de misericórdia. Esse é o Jesus que nós amamos, que nos ama. Agora eu pergunto, as interpretações que dizem que nós que deixamos tudo. Se você pegar o evangelho, né? Se você pegar o evangelho, o que um paralítico deixou para seguir a Cristo? A sua paralisia? O que um cego deixou para seguir a Cristo? A sua cegueira? Não, nós não deixamos nada, nós somos miseráveis. A Bíblia fala que nós somos miseráveis. Mas pela glória de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, e comprados por bom preço, agora nós somos joias, pérolas, somos tesouros de Cristo. É isso que ele diz. É isso essa parábola. E continuando o versículo 47 diz, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Isso já foi falado na parábola do joio e do trigo. O trigo será separado, os anjos quando virem, que são os ceifeiros, os anjos vão vir separar o trigo, que são os cristãos verdadeiros, e o joio, que é o cristão falso, será lançado no fogo. Então aqui está dizendo assim, essa parábola do peixe quer dizer a mesma coisa. Os anjos aqui são aqueles que lançam a rede, e vai ser puxado os peixes, mas os bons ficarão, os ruins não. Assim será na consumação dos séculos, 49 diz. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Isso já foi dito na outra parábola, a parábola do trigo e do joio.
E 50 diz, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Os discípulos aqui passaram a entender. Por quê? Porque as mesmas palavras usadas aqui foram usadas nas outras parábolas que Jesus explicou. Então eles entenderam. O que às vezes dificulta o nosso entendimento é isso mesmo. Você pensa, mudou a parábola, é outro assunto. Nós temos que ler no contexto. Esse título foi do homem. Esses números é do homem. Quando eu leio de um versículo para o outro, eu penso que é outro assunto. É um texto só. 52. E ele disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro, quem é o tesouro? Coisas novas e velhas. Quem é o tesouro? O novo homem, a nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. Jesus não está dizendo que eu pregava na minha sinagoga. Ele dizia, ele pregava na sinagoga deles, dos fariseus, porque não seguiam a Cristo. De sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a esses a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus está falando aqui do profeta dele, que ele não foi bem recebido na sua própria pátria, na sua própria cidade. Não na que ele nasceu, mas que ele foi criado em Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré. Então as pessoas falam, mas não é um filho do carpinteiro? Não é um filho do carpinteiro? Menosprezando Jesus. E será que isso acontece hoje? Não é aquele irmãozinho, coitado? Né? Coitado, não é abençoado. Aí o coitado fica até, né? Às vezes, até entrar no templo é difícil para essas pessoas. Hoje em dia, entrar no templo é difícil para essas pessoas. Porque às vezes é visto quem tem alguma posição social, quem tem alguma coisa de valor. E a mensagem do reino, dá a quem te pede. Então que possamos ser abençoados por essa palavra. Estação Boas Novas.